desejo pra você um beijo, um queijo e nada mais. Que esse amor seja eterno enquanto cure e que a felicidade te procure. Que seja eterno enquanto cure. Hoje o nosso episódio é na cidade de Itaiandu, no sul de Minas Gerais. Vamos conhecer a história de um casal que aquece cada pedaço de queijo como se o amor fosse o principal ingrediente. E essa história começou em busca de mudança e transformação. Tudo começou no surgimento de uma expectativa de uma nova vida. Eu tinha a minha profissão e minha família é aqui da cidade. E conheci o Luiz Antônio Guimarães, e ali a gente começou uma nova história. A gente tinha esse sítio aqui, desativado, e a gente tinha uma coisa em comum de começar uma coisa nova. Nessa coisa nova da gente mudar de profissão, aí a gente partiu para cuidar do sítio. E ele tinha um irmão que mexia com queijo, tinha um sítio aqui, e que aqui na região, essa receita histórica, que todo mundo faz o seu queijinho, quem tem um bom leite, a gente começou a fazer com que acontecesse alguma coisa nova nas nossas vidas. O primeiro objetivo foi de mudar tanto a minha vida quanto a vida da Adriana. Mas mudar porque a gente tinha a intenção de mudar a nossa vida pelo queijo. Mas a gente queria mudar a nossa vida, o nosso trabalho. Eu, funcionário público, ela dentista, ela continua como dentista, eu não sou mais funcionário público. E a gente queria fazer o nosso sítio girar. E a história da nossa região, ela sempre veio, né, ela ficou muito tempo escondida, muito tempo adormecida, mas ela sempre veio do queijo, a história da nossa região. Ela sempre foi famosa pelos grandes queijos, pelos melhores queijos do Brasil. E isso era uma coisa que estava meio escondida. E eu falei, vamos fazer isso reviver de novo. Eu comecei fazendo uma feira na cidade, que era a Feira do Produtor Artesanal da cidade. E lá nós começamos também. Nós começamos com a nossa fabriquinha pequena lá no sítio, e começamos a vender nessa feira. E aí foi onde a coisa foi aumentando, ao ponto de hoje a gente fazer, vamos supor, 30 vezes mais a quantidade de leite que eu fazia quando eu comecei. Eu comecei lá com 50 litros por dia. Fazia 5 queijinhos, para mim estava uma maravilha. Só que graças a Deus, as coisas foram mudando e hoje a gente já não daria conta. Então a gente aumentou muito a nossa produção, mas continua toda ela sendo artesanal, porque esse é o princípio que eu lutei muito tempo para ter a denominação de origem da nossa região, e ela foi denominada, né, como Mantiqueira de Minas. A gente tem orgulho de falar que somos da Mantiqueira de Minas, são as 11 cidades aqui da nossa região, e começou com esse objetivo de que a gente tivesse uma vida mais tranquila, mais sossegada, porque a gente estava cansado das vidas que a gente tinha, do trabalho que a gente tinha. E conseguimos, né? Hoje a queijaria é o nosso sustento, a fazenda é o nosso sustento. E tudo começou também pela grande paixão minha pela Adriana e acredito que dela por mim também, né? Senão a gente não estava junto até hoje. A gente começou a fazer, era um cômodo pequenininho, e começamos a oferecer nosso produto, o pessoal começou a gostar. Meu marido começou a fazer cursos, fez cursos especializados nessa receita nossa, foi para fora, fez também faculdade de tecnologia em alimentos. E a partir disso a gente foi fazendo com que as coisas acontecessem. De um cômodo, partiu para 2 cômodos. Ali o segundo cômodo também já começou a ficar pequeno. E nisso aconteceu
dessa história regional, desses queijos, que é uma arte, né? A gente vê, eu principalmente vejo isso como uma grande arte. A gente começou a se apaixonar. Mais ainda quando as pessoas se apaixonavam pelos nossos queijinhos, né? Eu falo que é meus filhinhos. Então, a partir disso, a gente começou a se envolver, tanto no nossa paixão, no nosso amor, como amor pelo aquilo que a gente faz, né? E ele se aprimorando, eu sendo apoio, tudo naquilo que a gente achava que é em comum, né? Então, a gente fez com que isso florescesse. Dali, o segundo cômodo começou a ficar pequeno, vamos para o terceiro cômodo. E nisso, essa história regional de todas essas regiões do Brasil que fazem um produto artesanal que até então era escondido, né? E essa arte começou a surgir de uma maneira intensa. E esse resgate cultural da nossa região, que aqui em Tendu, essa história ficava meio escondida, porque o pessoal da agroindústria e que mexia com esses produtos rurais e artesanais era escondido, era o segundo plano. Esse trabalho, então, da associação é que vocês fizeram um resgate desse queijo, da história desse queijo, né? É uma receita centenária. Centenária. Né? Com uma influência italiana, né? Sim. E aí se perde essa receita meio que no tempo, na história, e vocês fazem esse resgate para ter uma identidade de origem protegida, né? Para ter um queijo da região da Mantiqueira. Exatamente, né? Exatamente. E isso nos enche de orgulho, porque a gente começou pequenininho, do nada, e hoje a gente está mostrando o nosso queijo e o queijo da região para muita gente, né? E esse artesanal, esse feito à mão, esse dia a dia, na lida, manualmente falando, essa arte mostrada para o Brasil e quiçá para o mundo um dia, né? Isso para nós é de uma importância muito grande. Entre o passado e o presente, eles foram em busca de um resgate de antigas receitas para transformar em heranças vivas, onde o sabor traz toda a memória de um saber que nunca se perdeu. Dudu, eu estudei muito, então assim, eu corri atrás do conhecimento, tanto no Brasil, várias escolas, vários cursos, quanto fora do Brasil. A gente foi parar na Itália, em Bérgamo, que é o berço do legítimo parmesão, né? E o nosso queijo, ele se assemelha muito ao queijo parmesão, né? O Mantiqueira de Minas é muito... o modo de produção é quase que igual. A gente tem algumas, né, mudanças, mas são muito simples, que muda do nosso queijo para o queijo deles. Uma questão é o tamanho, né? Que proporciona um sabor diferente também. Que aqui no Brasil a gente está acostumado com queijo pequeno, né? A gente não está acostumado com queijos tão grandes como a gente vê lá na Itália. Mas a gente foi atrás do conhecimento, fiz uma faculdade, fiz tecnologia de alimentos, então foi uma batalha, e, assim, com muito gosto, né? Porque a gente queria ter esse conhecimento mesmo. E o gostoso foi que lá, esse curso fora, né, na Itália, tanto eu quanto a Adriana, nós dois fizemos o curso. Então foi muito gostoso ela participar junto, né? Ela estando junto, não eu sozinho. Ela, como minha companheira, a gente está junto em todas as etapas, né?